Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus nessa tarde, não é? Para a glória de Deus. Então, vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, com o nosso coração, buscando a Tua face, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, então clamamos, ajuda-nos, Deus. Venha com o peso da Tua glória e nos ajude, Pai, porque precisamos da movimentação do Teu Espírito que está dentro de nós. Ele não vai chegar, ele já chegou. Ele está dentro de nós e quer nos ajudar a sair de todo lugar maligno, de toda falta de organização, de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para vivermos, ó Deus, nessa terra, Senhor, com abundância, Senhor, em nome de Jesus, é isso que Tu queres que nós vivamos, Pai. Tu não queres que nós vivamos mais na escravidão. Então, vem com o peso da tua glória, nos ajuda, que todo mal seja vencido, paralisado pelo poder do sangue de Jesus, no seu nome, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então, shalom, shalom, boa tarde, vamos lá, pastora Cláudia, a Lília, bora, em nome de Jesus. Irmãos, estamos falando a respeito de fragmentação da nossa alma, não é? Naquilo que são os traumas, as decepções, às vezes as carências, as coisas que nós passamos aí nessa vida e que de alguma maneira, às vezes, o adversário vem para nos levar ali para lugares de cativeiro. Shalom, querida. Então, algo que nós precisamos entender muito seriamente é que se a ferida foi feita, a responsabilidade daquilo que vamos fazer com a ferida é nossa. Então, a pessoa que fez a ferida, ela vai ser responsabilizada, sim, pela ferida, não é? Mas, e também, logicamente, como ferida, ela tem ali os seus desdobramentos, não é? Mas o que Deus vai querer é tratar conosco a respeito do desdobramento do pecado ou dos pecados que uma ferida pode trazer para as nossas vidas. As feridas podem trazer para a nossa vida, shalom, shalom, irmã Cristina, seja bem-vinda. As feridas podem trazer para nossas vidas lugares terríveis de cativeiro. E é exatamente nesse ponto que o Senhor quer tratar. O que fizemos com as feridas que recebemos? Como nós tratamos essas feridas? Shalom, diaconisa Márcia. Então, como nós tratamos essas feridas? Como recebemos o trauma? Como recebemos a perda, o roubo? Como recebemos a morte, como recebemos um divórcio, um abandono, uma rejeição, como nós recebemos o medo, a solidão, aqui o vitimismo, não é? As palavras que às vezes saem das nossas bocas de maneira tão irresponsável, como nós recebemos isso? É exatamente isso que vai ser julgado nas nossas vidas. Como nós tratamos com a machucadura. O que nós temos de Deus, pego de aquilo que pegamos de Jesus Cristo, absorvemos de Jesus Cristo para nossas vidas, para sairmos desses lugares onde pessoas, casos, problemas, dificuldades nos feriram e o que nós fizemos com isso. Então, hoje nós queremos tratar não apenas de perdão, shalom, shalom, irmã Fátima, irmão Teixeira, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Nós queremos tratar não apenas da parte do perdão, não apenas de uma ferida em si, mas daquilo que nós fizemos com as feridas. Então, hoje vamos tratar de desdobramentos de feridas naquilo que a nossa alma às vezes ficou um pedacinho presa naquela região de cativeiro. E agora o adversário se levanta de uma maneira tão terrível e daquele lugar, que é o cativeiro, não é uma prisão ali espiritual, e ele nos rege. Então, ontem já falamos um pouco sobre isso, que às vezes o cativeiro, né, vem da nossa inclemência e nós achamos que temos direito de prender os servos do Deus vivo, porque ali na parábola do credor incompassivo, quem é verdadeiramente o único Senhor dos dois servos? Então só tinha um Senhor, era o nosso Deus, não é? Mas um se achou no direito de colocar um conservo na prisão e acabou ele também na prisão. Ele havia sido perdoado, ele e a casa dele, não eram mais escravos. Aquele pecado original havia sido pago. O dono, né, o Senhor, o havia absolvido, mas por conta da sua inclemência, por conta da sua falta de perdão, ele aprisionou uma pessoa, e porque ele aprisionou uma pessoa, um conservo dele, ou seja, um servo do Senhor, ele ficou preso. Olha que coisa tão interessante na nossa vida. E como precisamos tratar seriamente com isso. Porque às vezes tem coisas que nós já tratamos do passado, mas que de alguma maneira elas querem voltar, de alguma maneira o adversário procura trazer um pensamento, trazer uma memória, uma lembrança daquilo, e nós queremos trazer
glória a Deus, amém. Glória a Deus, irmã Cristina. Amém, ouça mesmo. Então, o que acontece? Nós vamos pegar o nosso passado para falar para Deus, e o nosso passado geracional também, porque com certeza, irmãos, muitos dos nossos antepassados ficaram presos em algum lugar aqui, como nós listamos, lugares de trauma, de dor contínua, de divórcio, de abandono, de indiferença, de acepção, não é? Quantas pessoas passaram por acepção do pai fazer diferença num filho, o pai gostar de um, o pai gostar de outro, Isaac, Jacó, não é? Um era preferido de Rebeca, o outro era preferido de Isaac, Jacó, não, Esaú e Jacó, um era preferido de Esaú, outro era preferido de Rebeca, e assim vai. Então, as casas disfuncionais nas quais fomos criados, às vezes ambientes na escola, na faculdade, no trabalho, no casamento, alguma coisa disfuncional chegou até nós e pode ter nos traumatizado. Pode ter até preso pessoas dentro do ventre da mãe, não é? E aí o Senhor vai falar para nós: eu não quero ninguém com a sua alma presa em nenhum lugar de cativeiro. Eu quero que vocês sejam liberados, porque para isso eu me manifestei, para destruir as obras do diabo. Isaías 61 fala sobre isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que ele me enviou levar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pôr em liberdade os algemados. Então, de quem ele está falando? São essas prisões que Jesus está falando, prisões da nossa alma. Quando Jesus passeou na terra, não há nenhum relato que ele tenha ido em nenhuma prisão. Mas ele ratifica no livro de Lucas que ele veio com essa investidura de libertar os cativos, de colocar em liberdade os algemados. Então, que prisões são essas? São as prisões espirituais que se manifestam na nossa alma e às vezes até no nosso espírito, porque a parte do nosso espírito que mais o atinge e segura a manifestação do nosso espírito naquilo que é de Deus é o orgulho. Então, irmãos, o Senhor hoje está falando para mim e para você: faça a sua parte. Pegue aquilo que pode ter sido para você algo que te feriu, que quebrou. Sabe quando a pessoa fala assim: ai, mas aquilo lá, meu Deus, quebrou meu coração. Quantas pessoas falam isso? Quebrou meu coração de ver aquela situação. Ai, mas que pena que aconteceu aquilo. E verdadeiramente, você e eu podemos ficar ali num lugar onde o adversário pode nos manipular. Ele pode vir para tentar manter a nossa vida naquele pedacinho da alma em cativeiro. Então, hoje, vamos falar com Deus, vamos pedir para Deus. Só que antes de entrar nessa questão de lugares de cativeiro em si, de alma fragmentada em si, eu gostaria de tratar algum assunto que às vezes a gente não leva muito em conta. Porque, irmãos, o Senhor, ele tem falado ao nosso coração a respeito de como nós devemos perdoar. Perdoar é a nossa obrigação em Deus, tanto é que ele deixou uma sentença: quem não perdoa não é perdoado. Já deixou isso em Mateus, já deixou isso em vários lugares da Escritura, no próprio Pai Nosso, Mateus 6, não é? Ele deixou ali escrito: quem não perdoa não é perdoado, não tem como. Não é? Porque está justamente sendo levado agora à região de cativeiro. O próprio Senhor leva aquela pessoa à região de cativeiro. Agora, como que eu devo tratar o perdão? Será que tem uma maneira onde aquela pessoa não fica reincidindo com a gente? Onde aquela pessoa não fica o tempo inteiro, como que eu posso dizer, nos fazendo de bobo, de tolo? Porque tem aquela palavra: olha, se a pessoa quiser te dar andar uma milha, anda duas. E aí, como a gente vai gerenciar tudo isso? Ah, perdoa 70 vezes 7? Mas como é isso? Nós precisamos aprender a normatizar isso. Temos uma moça chamada Tamar, que ela foi abusada pelo seu irmão. Com certeza, a sua alma rachou todinha. Ela era princesa, ela era uma donzela, ela tinha um futuro promissor, ela era filha do rei. Então, para ela, o mundo ia ser, vamos colocar assim, cor-de-rosa. Aí vem um rapaz e fala para ela: vem fazer bolo para mim. E ela vai, e ele manda todos os servos embora depois que ela acabou de fazer o bolo, e abusa dela. E depois ele ficou com nojo dela e ele mandou que retirassem ela do quarto. Não é? Pôs ela para fora e falou: leva, eu não quero mais saber dela. E a odiou com mais violência do que a tinha desejado. E quantas vezes nós podemos estar nesses lugares ainda, servindo àqueles que estão sempre nos abusando, servindo àqueles que estão sempre com malícia, sempre com aquelas coisas tão terríveis,
não é? Para nos manter naquele lugar de aprisionamento ou naquela memória ferida, naquela imaginação, naquela desconfiança, e a gente não sabe o que fazer. Mas a palavra de Deus, ela normatiza o perdão. Nós não precisamos andar debaixo desse tipo de receio, porque a palavra de Deus ela vai trazer posicionamento. Só que o posicionamento não vai poder ser executado por aquele que anda na passividade. Então, um dos cativeiros de alma mais terríveis que o adversário usa na vida da gente é a passividade. Por quê? Porque a passividade vai falando, não, aceita, tá tudo bem. Ai, nem vale a pena. Não, deixa isso para lá. Não, não, tá tudo bem. E aí o que vai acontecendo? Nós vamos ficando aquele monte de entulho e não temos força para reagir, porque recebemos uma cultura de que está tudo bem. Só que a gente fala bastante isso, quando a pessoa fala, não dá nada não, é porque já deu no coração. Então, por que mascaramos? Por que não abrimos o nosso coração para Deus? Então, uma das coisas, dos lugares de cativeiro que nós precisamos sair hoje, daquela alma fragmentada, é da nossa decepção de nosso Deus como amigo, como protetor, como aquele que poderia ter feito algo por nós e não fez. Nós precisamos urgentemente, aqueles que estão presos nesse lugar por algo, algum tipo de trauma, algum tipo de decepção muito forte que eu e você podemos ter sofrido, saia desse lugar. Fale com Deus, fala, Senhor, hoje eu não confio mais que o Senhor é meu amigo, então eu não quero mais nem me abrir. Eu não quero mais falar com o Senhor. Por quê? Porque eu não confio mais que o Senhor vai me guardar. Porque eu falei, eu pedi. E as coisas continuaram dando errado. O Senhor não me guardou. O Senhor não cuidou de mim. Mas a verdade é que nós queríamos que Deus nos guardasse a nossa maneira. Não é como foi o meu caso, que eu já falei aqui. Eu queria que Deus tivesse me guardado das pessoas não terem me excluído. Só que Deus esperava que eu confiasse que por eu estar sendo perseguida pelo poder da palavra, eu me regozijasse. Como aqueles meninos que foram, eles se acharam dignos de serem perseguidos pelo poder da palavra. Apanharam por causa do poder da palavra que estava neles. E eles andaram a vida deles bem resolvidos, mas esse não foi o meu caso. Ao invés de eu crer que eu estava sendo perseguida pelo poder da palavra na minha vida, eu achei que eu estava sendo perseguida porque Deus não cuidava de mim. E agora para ele ser meu amigo novamente? E agora para eu confiar nele nas minhas emoções? E agora para eu ir lá e me abrir com Deus e falar, ó, tô com esse problema, isso. Deus se tornou incompetente para mim. Então são esses lugares que Deus quer que nós saiamos. Então precisamos fazer paz com Deus. Quem fez paz com Deus foi aquele moço, Gideão. Ele estava com seu coração decepcionado com Deus. Quando o anjo o aborda, vai nessa tua força, varão valoroso. O Senhor é contigo. Quando o Senhor fala isso, ele fala: não é possível, Deus não é comigo. Porque se ele fosse, o que eu estaria fazendo aqui? Onde estão os grandes feitos do Senhor? Então, ele tinha um entendimento de que Deus é poderoso, só que não estava com ele. Então, hoje é dia de nós fazermos paz com Deus. Hoje é dia de voltarmos a ter amizade com Deus. Hoje é dia que todo grito de temor, de susto, de os gritos das perversidades, das crueldades às quais nós fomos submetidos pelo adversário, ou Deus permitiu que nós passássemos por um deserto para poder falar do seu amor para conosco, como diz lá em Oséias capítulo 14, eu acho que é 14 ou 13, eu não me lembro. Então, dentro disso, o Senhor vai mostrar para nós se isso for um cativeiro maligno, porque verdadeiramente o adversário intentou contra nós e nos iludiu, ou se era algo da parte de Deus, que ele veio porque ele tinha um propósito na nossa vida de nos fazer parecidos com Cristo, como está lá em Romanos 8, e nós não entendemos assim. Nós achamos que Deus estava judiando, nós achamos que Deus não estava cuidando da gente, nós achávamos que Deus não era nosso Pai. Então, hoje é dia de sair desse lugar que às vezes é uma manifestação tão profunda de orfandade, porque você fala, não, mas eu creio que ele é meu pai, mas não consigo ter esse senso de pertencimento. Por quê? Porque de alguma maneira a tua alma foi fragmentada pela religiosidade, pela incredulidade, pela incompetência, muito entre aspas, de Deus. Porque ele tinha um propósito naquela dor. Ele tinha um propósito naquela ferida. Ele estava te livrando de algo maior, não é? Sabe, esses dias eu vi vídeos de cachorrinhos, não é? Animais de uma maneira geral, eles pulando em cima dos donos, pulando em cima de uma criança,
porque ia acontecer um acidente, um animal feroz estava se aproximando, um carro ia bater na pessoa, não é? Só que como eles não sabiam que tinha um perigo tão eminente, o que aconteceu? Eles pegaram e, né, ali não é isso que passa as pessoas sendo agradecidas, não é? Porque era bem rápido o que acontecia logo em seguida. Mas às vezes para nós esse empurrão de Deus na nossa vida, esse solavão que nós levamos, esse susto que nós levamos para nos livrar de algo pior, nós achamos que Deus de alguma maneira nos enganou, nos iludiu e que fomos presos em algum tipo de cadeia que ele não poderia ter permitido aquilo. Então eu quero te dizer hoje, Deus é Deus. Nós não sabemos nada. Então, hoje é dia de você sair desse lugar que aprisionou a tua alma e fale para Deus: tu és Deus, tu tens um propósito. Comece a educar a tua alma a partir de agora, conforme a gente for falando, conforme fomos trazendo a palavra da verdade, vai educando a tua alma aí. Shalom, shalom, pastor André, Deus te abençoe. Então, o que acontece? Nós vamos falar para Deus sobre isso. Senhor, por favor, essa manifestação aqui que aconteceu, eu não sei o que ia acontecer, mas o Senhor sabe. Então eu quero sair desse lugar. A minha alma ficou ali. Agora, cada vez que eu vou fazer alguma coisa para o Senhor, me vem um medo de que o Senhor não vai me proteger dos contra-ataques. E o adversário vai falar muito bravamente, muito grandemente contra a tua alma, falando: ele não está aqui, ele não vai te proteger, não vá. Você vai acontecer de novo. Não tem ninguém para te proteger. Então, nós vamos ter que falar: você é mentiroso. Então, um dos lugares de cativeiro que nós precisamos sair é do cativeiro da desconfiança de Deus, de que Deus não vai fazer. O cativeiro da incredulidade. O cativeiro onde nós achamos que nós sabemos mais do que o Senhor. Não, não é possível, isso não vai dar certo. Deus está me mandando fazer isso, mas qual a base que eu tenho que isso vai dar certo? E quem falou para você que tem que dar certo? Quem falou para você e para mim que tem que dar certo? Porque às vezes não é para dar certo. O que é para dar certo é a nossa obediência. Isso é para dar certo. Agora, aquilo que vai acontecer com a palavra que Deus mandou você e eu liberarmos, o controle do resultado é do Senhor, não é nosso. Me lembro que eu aprendi uma vez o apóstolo Judson Medeiros falando a respeito. Judson de Oliveira é o cantor, né? É o cantor. Ele estava falando a respeito de que muitas pessoas perdem a cabeça profeticamente porque querem ver resultado. Como aquele moço que entregou um recado de Eliseu para um homem chamado Jeú, que tinha que destruir Jezabel. Ele falou: a partir de hoje você é o rei de Israel. Falou isso para Jeú, falou mais algo lá que eu não me lembro agora, e ó, pernas para que te quero. Correu. Não ficou no ambiente para ver: ai, será que a profecia foi ouvida? Será que. Não, ele saiu. Simplesmente deixou aquele lugar. Porque ele fez o que ele tinha que fazer. O resultado da palavra que Deus mandar nós entregarmos não é nosso. Irmãos, teve vezes na nossa vida que nós andamos 1.400 quilômetros, 1.500 quilômetros na nossa casa, fomos até um lugar para entregar dossiês, tudo anotado, tudo feito, tudo orado, tudo jejuado, com muito amor, com muito zelo, e fomos e entregamos. Infelizmente, a pessoa não quis. E nós orávamos na nossa casa: Senhor, não deixe que o conselho de Aitofel prevaleça, que é o conselho de quem pode destruir Davi de maneira efetiva, destruir o governo de Deus dentro de nós. Porque Davi é uma representação do Cristo vivo. E chegou lá, irmãos, fomos escorraçados. Não foi uma nem duas vezes que o Senhor nos mandou ir lá, não é? Mas o Senhor, ele tinha um propósito, para que quando essa pessoa chegar diante do Senhor e falar: eu não tive quem me avisasse, o Senhor vai falar: tá aqui, ó, anjo do vídeo, vem e mostra. Isso vai ficar como obra de justiça para nós. O problema é que nós queremos ter o controle de tudo. A tua caminhada com Deus não é da tua conta, no sentido do lugar onde Deus está te levando. Você tem só que obedecer. A nossa parte é a obediência. A nossa parte não é ficarmos todo o tempo questionando Deus. Ai, Deus, e o resultado? Estou ouvindo um hino por esses dias que ele fala: me ensina a te amar do que os milagres. A mais do que os milagres. Me ensina a caminhar contigo ainda que doa.
Agora, o que nós queremos verdadeiramente do Senhor? Tem um hino, o pessoal do Diante do Trono, que é muito antigo, ele fala que ela queria servi-lo na alegria ou na dor. É a Mariana Valadão que canta. Quero tocar-te, chama o hino. É muito bonito. E ela fala isso, eu quero te seguir na alegria ou na dor. E tinha um amigo nosso, o irmãozinho, que ele cantava essa parte da dor, ele chegava até a se espremer, ele não queria falar a parte da dor. Ele vai na alegria e na dor, porque ele não queria servir Jesus na dor. Então nós precisamos entender um pouco mais de que as feridas que estão feitas em nós, que foram feitas em nós, primeira coisa, nós vamos ser responsáveis por ela. Segunda coisa, tem cura para as feridas. Terceira coisa, nós não vamos nos justificar diante de Deus porque fomos feridos. Ah, eu não posso fazer porque eu fui ferido. Eu não posso amar de novo porque eu fui ferida. Eu não posso passar por uma situação de aperto de novo, Senhor, porque eu fui ferido. Porque, Senhor, a minha conta está zerando. E agora o que vai acontecer? E queremos colocar Deus na parede. Então, hoje me parece que o Espírito de Deus está fluindo nessa parte de onde estamos machucados com o senhorio de Deus na nossa vida. Senhor, tu estás mandando fazer, mas o Senhor é responsável do resultado de acordo com aquilo que eu quero? Aí o Senhor vai falar para mim e para você: eu sou responsável pelo resultado de acordo com aquilo que eu quero, porque eu é quem sei. Eu é quem sei o que eu preciso fazer em cada vida. A sua parte é obedecer. E ele, como sendo um bom Deus, ele vai nos dar segurança de que podemos fazer isso. Agora, se você e eu estivermos com desconfiança de Deus, ou falarmos para Deus, isso aí não vai adiantar nada, eu não vou fazer isso porque isso não vai adiantar nada, isso daí não é da nossa conta, não é? Graças a Deus que tem pessoas que falam, ó, eu não quero fazer isso porque isso não é da minha conta, mas se Deus mandar, eu vou. Graças a Deus, tem pessoas que são assim, porque entenderam a dificuldade do trabalho, mas não se indispuseram com o propósito de Deus. Não estão escondidos na dificuldade daquilo que se tem que fazer. Irmãos, quando somos feridos com alguma coisa, nós não queremos voltar lá para ser ferido de novo. Quem quer? Você acha que Tamar gostaria de voltar novamente para perto de Aminon? Claro que não. Só que existem coisas que estão dentro do nosso dia a dia que nós estamos raspando, ó, toda hora. Então, às vezes é o marido, às vezes é o filho, às vezes é o pastor, às vezes é o ministério. O que é onde você está sempre raspando e as pessoas te sugando ali, as pessoas vindo e colocando o seu jugo. Ou aos teus olhos, Deus está te colocando numa situação onde você está sendo sempre humilhado, humilhado. Então, o que Deus vai fazer agora? Vamos normatizar o perdão? Vamos aprender? Aqui já foi falado fartamente de Jefté. Lembre-se de Jefté. Não é? Quem não assistiu, procure aí, podemos até colocar novamente no grupo. Mas Jefté, boa tarde, pastora Margarida, shalom. Então, o que acontece? Ali aquele moço, o Jefté, ele entendeu que aquele povo só queria usá-lo. Aquilo foi sabedoria de Deus. E para poder ficar no lugar onde Deus o chamou, ele entendeu que ele precisava normatizar. Então já foi amplamente pregado sobre isso. Mas eu quero colocar agora, dentro do Novo Testamento, aquilo que Deus fala. Como se deve tratar um irmão culpado? Então aqui eu coloquei, Jefté, normatize. Porque a palavra de Deus, ela nos dá essa condição. Só que às vezes não aprendemos assim. Porque nós aprendemos que é dar andar a segunda milha, dar a outra face. Então, nós precisamos entender como nós fazemos isso. Peça revelação para Deus. Não vá sair falando, a apóstola falou que não precisa perdoar mais. De jeito nenhum. Eu estou falando que precisa perdoar e sim. Independente da pessoa se arrepender ou não, independente se ela voltar e falar para você, desculpa, foi sem querer, independente disso, a nossa parte é sempre perdoar, sempre. Só que nós precisamos aprender a nos colocar em lugares de segurança e normatizar. Nós precisamos aprender a falar, olha, até aqui você foi, daqui você não vai passar mais, porque eu não quero que você fale assim comigo. Eu não quero que você faça assim comigo. Nós precisamos, irmãos. Porque senão, nós estaremos à mercê daquilo que o adversário quer fazer conosco. Você em algum momento viu Cristo deixando alguém se assenhorar da sua vida?
Em tempo nenhum. Em todo o tempo ele sabia o que ele estava fazendo. Ele se entregou por nós, mas porque ele sabia a quem ele tinha que agradar. E às vezes nós, por causa das nossas carências, nós queremos agradar aos homens, e aí vamos sofrendo por causa das nossas idolatrias e egolatrias. E é exatamente desse lugar que Deus precisa nos tirar, porque acaba que nós temos medo de desagradar o homem. E o Senhor, ele fala no livro de Isaías, é um versículo que me acompanha bastante, ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso espanto. Mas por que estamos espantados com o temor do homem? Por que estamos espantados com o que o homem pode nos fazer? Porque ainda não temos entendimento de quem nós somos em Deus. A orfandade ainda é muito grande. Então, quando vamos falar com as pessoas, ele não vai se agradar. Mas Deus está falando para você fazer. Deus está falando para você tomar esse tipo de postura. Tenha sabedoria e normatize. Peça para Deus, me dê amor. Por que muitas pessoas caem na hora de normatizar? Porque muitos de nós caímos, porque vamos no lugar espiritual errado. Nós vamos com o mesmo espírito. Às vezes a pessoa está debaixo de um espírito de orgulho e nós vamos no mesmo espírito de orgulho. Nós queremos saber quem tem razão, quem vai dar a palavra final. Isso não é normatizar em Deus. Não é isso que é para fazer. É para ir para o coração manso, por causa da pessoa que está passando por aquilo. Tem mais alguém cortando? A pastora Margarida colocou aqui que está cortando ou é a internet dela? Se tiver mais alguém cortando, avisa, por favor. Então, irmãos, às vezes nós temos medo de que... nós temos medo, não. Nós fazemos as coisas... Amém, obrigada, irmã André. Nós fazemos as coisas porque é por causa minha. Então, eu vou normatizar para ele parar de judiar de mim. Tá. As pessoas estão falando que está normal, pastora Margarida. Então, veja bem, a gente quer fazer as coisas para resolver o nosso problema. Só que Deus está falando, se você normatizar as coisas do lugar espiritual certo, eu vou te respaldar. Porque você vai ter que falar não para determinados tipos de lugares de cativeiro, que as pessoas te colocaram, e a vida colocou, e a palavra maldita colocou, e o trauma colocou, e a decepção colocou, e agora a gente não sabe normatizar. Irmãos, vou contar algo para vocês. O meu esposo não gosta de que coma, por exemplo, amendoim, coisas crocantes perto dele. Aqui dentro de casa, logicamente, quando está fora na rua, ele ora ao Senhor da graça, né? E agora também está mais firme, né, em determinadas posturas. E aí, o que acontece? Para ele é muito difícil a pessoa roer alguma coisa, né? Comer uma batata chips, um salgadinho, então faz aquele barulhão, e hoje o Matheus brinca, pega amendoim, come com a boca aberta, para poder zoar o Alexandre. Só que, por quanto tempo eu vivi isso na mesa? Muito tempo. E para comer hoje perto dele, eu sempre pergunto, tem salada? Tá tudo bem? Por quê? Porque criou uma cultura que inibe a minha comida até hoje. Aí ele fala, não, se eu ficar ruim, eu saio. Se não der certo, eu saio. Hoje a gente tem essa liberdade, mas não foi em todo o tempo assim. Quantas vezes negociei o que eu iria comer por conta daquilo que ele não gostava do barulho. E ele era tão incisivo que eu ficava com tanto medo que eu não tomava atitude. Eu pegava alguma coisa que não fosse fazer o crocante. E uma das coisas que eu mais gosto de comer é salada de alface. E agora? Com cebola. E agora? Como vai comer salada de alface com quê? Com cebola? Aquele bem crocante perto dele. E ele com aquela cara. Irmãos, então eu negociava. E isso foi trazendo cativeiro para minha alma. A ponto de teve um tempo que eu até tremia na hora de sentar à mesa. Sim, irmãos. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas a pastora está falando, eu estou falando de dias e dias e dias e meses e anos e anos e anos em um lugar onde você não podia ser você mesma. Você tinha que ir negociando para poder manter, e é por isso que eu falo. E que o apóstolo Éder falou, e nós concordamos, e o Senhor já estava falando conosco sobre isso, do diminuir para caber. Veja, irmão, sentar-se à mesa, um ato que para todo mundo é tranquilo. A grande maioria das pessoas, isso é uma enfermidade. A grande maioria das pessoas não tem esse problema. Não é de sentar-se à mesa, as pessoas comem, né? Todo mundo faz barulho. Ele não gosta, às vezes, do barulho dele comendo. Então, você vê, é um tipo de enfermidade, está comprovado pela ciência.
Mas era esse tipo de ambiente, porque como ele era muito bravo, eu tinha que me submeter. E isso trouxe uma machucadura para a minha vida. Então, eu estou falando de coisas que fizeram que a gente diminuísse para caber e agora não é fácil reassumir domínio. Então, se houver uma prisão aí, se houver uma machucadura aí e nós precisamos sair, nós temos que falar com Deus, Senhor, essa tal coisa aqui, esse tal hábito aqui, essa tal imaginação aqui, essa palavra que eu recebi, Senhor, esse juízo que eu recebi de alguém, esse dedo apontado que eu recebi de alguém, me machucou, me feriu. A sua ausência, o teu silêncio, Senhor, me machucou, me feriu. E abrir o coração e falar para Deus: Deus, o Senhor vai ser meu amigo, eu vou ter que confiar, vou dar um passo de fé. Não importa mais o que eu estou sentindo, que eu ainda sinto aquele medo, aquele frio na barriga. Será que eu posso abrir meu coração para Deus? Será que Ele vai me ouvir? Será que Ele vai fazer alguma coisa? Irmãos, nós vamos ter que acreditar. Vamos romper com essa incredulidade que o adversário colocou sobre a vida da gente. É bem como Jefté mesmo. Não, Jefté não, Gideão. O Senhor falou para ele: vai nessa tua força, varão valoroso. O Senhor é contigo. E ele não entendeu nada, mas ele ousou crer. E Deus não teve nenhum problema de lidar com a ausência de fé de Gideão. Ou ausência de fé, não. A ausência de entendimento de que Deus era com ele. Ele tinha fé, mas não tinha entendimento de que Deus era com ele. E às vezes é exatamente essa prisão que nós precisamos sair. Uma prisão de um entendimento de que Deus é inimigo, de que a pessoa é inimiga, de que a pessoa ainda está fazendo errado, que a pessoa ainda está nos perseguindo. Às vezes é exatamente desse tipo de lugar, deixar o passado nesse lugar que para trás fica. Tratar isso, não, Senhor, a partir de hoje eu decido ver essa pessoa como filha de Deus. E se o adversário mostrar as imperfeições dela, eu vou estar pacificado, porque eu sei que tem um sangue lá. Olha que ousadia. É isso que precisamos fazer. Dentro da ousadia de Deus. E se eu me ferir com essa pessoa, com essa ou com aquela, o Senhor tem sangue suficiente, tem sacrifício suficiente para me curar. Eu não posso guardar a mim mesmo, nem a mim mesma. Eu vou sair desse lugar de cativeiro agora. Vou sair desse lugar de medo agora. Porque se perecer, pereci. Veja o que Esther teve que falar. Mas o problema é que nós estamos tão segurando na nossa mão que nós não conseguimos nos proteger de absolutamente nada. Deus fala e nós deixamos aquilo embora. Deus fala e nós deixamos ir aquilo embora. Porque não conseguimos confiar naquilo que Deus está falando conosco. Não conseguimos crer na fidelidade de Deus, porque de alguma coisa Satanás embaçou os nossos olhos para vermos Deus perfeitamente e para vermos as nossas vidas perfeitamente nas mãos de um Deus que é responsável por nós. Deus não é irresponsável. Mas o adversário, ele quer falar para a gente. Lá no Salmo está lá escrito: ah, o que foi feito do teu Deus? Onde está o teu Deus? É isso que o adversário quer falar para nós. E se nós formos passivos, nós vamos aceitar essa afronta ao caráter do nosso Deus. Nós vamos ter que falar para o adversário: meu Deus está lá no céu. E também ele se fez tão pequeno que cabe no meu coração. Isaías fala sobre isso. Apesar dessa glória que Deus tem, ele habita dentro do ser humano. Então, nós vamos precisar desse tipo de movimentação. Nós vamos precisar desse tipo de entendimento para sairmos do lugar de cativeiro. Ai, pastora, mas você não sabe, aquele moço lá, aquela pessoa é crente e ele fez isso, isso e isso comigo. Então, normatize. Normatize. Eu vou falar aqui. E chamou o Senhor Deus, aqui, ó, julgamentos promovidos em nosso meio, como irmãos e família de Deus. Aí ele vai falar: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, não dá mais para estar debaixo de uma irmandade que não tem respeito por aquilo que é a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus está falando. E por que nós negligenciamos tanto isso aqui? Porque não temos ousadia, não temos conhecimento de Deus. As contendas estão chegando. Lembra a palavra que nós trouxemos lá em Provérbios 18? Aquele que, como que é aqui? Deixa eu ver se eu acho. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos do castelo, de um castelo.
Então, irmãos, veja, cada vez que acontece uma contenda e a gente permite que aquilo vá adiante, nós estamos construindo ferrolhos de um castelo. A porta está trancada do lado de dentro, irmãos. A pessoa já está presa naquele lugar. Ou você está tentando entrar e a pessoa já está presa ali dentro. Então, você tem que aprender a normatizar. Vamos, abre essa porta, saia para fora, vamos conversar. De que maneira você vai fazer isso? Em primeiro lugar, espiritualmente. Você estando no lugar de perdão, coração compassivo, e depois chamando a pessoa para verdadeiramente chegar nesse lugar, onde ela possa conversar com você. E você vai ter que destruir esses ferrolhos de ferro. E depois chegar e falar a verdade. Olha, a palavra de Deus diz isso aqui, ó. E isso aqui, pela palavra de Deus, está errado. Não te ouviu? Chama o irmão como testemunho. Ah, mas aí vai ter caso de exclusão na igreja? O que eu estou falando para você e estou falando para mim mesma é que nós precisamos aprender a andar de acordo com aquilo que a palavra fala. Então, se a pessoa é reincidente, se essa pessoa está te machucando esse tanto, então não tem ninguém sábio para resolver essa causa no nosso meio, como diz Paulo? Não tem ninguém sábio aí entre vocês para poder resolver isso daí? Vocês estão querendo levar isso aí lá para o juiz, que é gentil? Então, irmãos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos um pouco mais de ousadia. Porque aquele menino, João, fala, desse aí você nem comenta. João falando, o discípulo de amor, quando chamava, do amor, que chamava a gente de filhinhos. Filhinhos, não pequeis. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos para cá, filhinho para lá. Mas quando chegava alguém que tinha uma má ídolo, que nem o meu caso, irmãos, que coração que vai segurando, 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 tendo aquela paciência com a pessoa, não é? E aí o que que acontece? Aí eu fui usada, sugada como eu fui. Por quê? Porque me permiti. Porque era passiva. Agora Deus está falando: olha, se teu irmão pecou contra você e ele não quer se consertar, tem a forma, dentro da igreja. Agora vamos lá, a igreja está preparada para fazer esse tipo de coisa? A igreja tem pessoas confiáveis? Você faz parte da igreja. Você seria um obreiro que pode levar um caso lá e você passar zíper na boca? Ou você seria daquele que ia contar para todo mundo depois? Então, olha quanta dificuldade temos para colocar a palavra de Deus em prática. Porque parece que a igreja não está preparada para que a realidade da cultura do céu. Então, a nossa igreja, o nosso povo precisa estar preparado. Irmão, ó, aqui você pecou, aqui você pecou. Mas cadê a humildade do povo de Deus? Mas é isso que Deus deixou normatizado para a igreja. Para que a igreja fosse saudável. Considera-o como gentil e publicano. Ele tem a possibilidade agora de se arrepender, mas dentro daquilo que ele apresentou aqui, ele não se arrependeu. Então, ele não faz parte mais desse, não é hall de amizade, mas desse lugar de aconchego tão grande que haveria aqui no nosso meio. Nós temos que tomar uma providência. Gaste tempo com esse tipo de escritura para saber o que é que Deus está nos mandando fazer. Porque aí a igreja enche de pessoas que são simplesmente pessoas que estão ali para fazerem bagunça dentro da casa do Senhor, para trazer machucadura para um, para outro, para trazer diz que diz, e ninguém toma providência. E ninguém fala nada. Por quê? Porque não sabemos normatizar. A primeira normatização é sua com a pessoa, é minha com a pessoa. Essa é a primeira. Para depois chamarmos uma testemunha idônea. Agora, onde estão as testemunhas idôneas? Agora, vamos para frente. E se ele não os atender, diz a igreja. Aí ele fala: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Então, esse ligar é atar, prender. E o que você desligar é justamente desatar, é soltar. Então, o Senhor vai falar para nós: olha, você precisa entender quais são as realidades que eu tenho para você. Se você ligar algo no céu, vai estar preso no céu. Se você falar para Deus, Deus, essa pessoa, ela não quer comunhão com a gente. Olha o que ela está fazendo. À luz da palavra. Não estou falando de sentimento, de birra, de mágoa. Não estou falando disso. Estou falando de palavra, de princípio. Coisa que a pessoa está pecando. Coisa que é contrária à palavra de Deus. Estou falando de, como chama aquele trem? De acepção de pessoas. Ah, esse eu vou catar, então dá. Esse eu não vou, não dá. Não estou falando de acepção de pessoas. Estou falando de princípio da palavra de Deus. A pessoa está quebrando o princípio da palavra de Deus. E nós não tomamos providência. E o Senhor está falando: ó, vocês são igreja, se vocês ligarem, está ligado no céu. Se vocês falarem: olha, essa pessoa aí não pode ir adiante, não pode ir adiante. Aqui dentro não tem isso. Mas nós estamos tão longe daquilo que verdadeiramente é o evangelho, estamos tão permissivos
E vamos permitindo a fragmentação da nossa alma, não apenas dentro da igreja, mas dentro dos nossos lares, porque não normatizamos nosso relacionamento com o filho, não normatizamos nosso relacionamento com o marido, não fazemos nada em relação a isso. Vamos empurrando com a barriga, porque nós mesmos não estamos resolvidos, porque nós mesmos também temos culpa lá no cartório, porque nós mesmos também estamos pecando e não nos alinhamos com o projeto de Deus, não nos alinhamos com a palavra de Deus. Aí depois, aqui, ó. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. E depois, melhor lhe fora pendurar no pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Agora veja bem, quem é o pequenino? Eu não sei. Então, quando alguém quer nos fazer tropeçar, nós precisamos ter discernimento. Aí, sabe qual é a próxima palavra que Jesus fala? Acautelai-vos. Cuidado. Ó, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Ele não fala para você passar a mão na cabeça dele, não. Ele não fala para a gente fazer vista grossa, não. Ele fala para chegar e para falar, ó, eu estou te repreendendo porque você pecou contra mim. Você levantou um falso, você fez isso, você fez aquilo. Mas do lugar espiritual dele, porque vai ser por causa dele estar se perdendo. Paulo falou isso em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Depois leia, estude o capítulo 13 de 2 Coríntios, para você ver a profundidade do que Paulo está fazendo e falando. Eu estou falando isso não é porque eu quero ter razão, eu estou falando isso que é para você não cometer o mal e você não seja reprovado. Nós não estamos fazendo por nossa causa, não, porque sabemos quem somos, que não temos que ficar dando muita satisfação para as pessoas nesse sentido. E explica, 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 como diz um hino da Sônia Hernandes, não adianta ficar explicando para quem não quer entender. Eu estou falando de nós aprendemos a normatizar as coisas e falar, meu irmão, você está pecando contra mim, olha o que a palavra diz. Mas temos medo. Temos medo de ficar só. Temos medo de ficar abandonado. Temos medo da pessoa ser violenta. Temos tantos medos. Mas se nós gastarmos tempo em oração com o nosso Deus, com a boca no pau, o Senhor vai trazer o nosso inimigo nas nossas mãos. Que inimigo que é? O inimigo que traz afronta. O inimigo que quer manter a gente no cativeiro. O inimigo que quer colocar as nossas vidas debaixo dos pés dele. Para manter as nossas vidas fragmentadas. Mas que haja poder no sangue de Jesus agora. Para derramar sobre nós e nós passarmos a ser ousados. Irmãos, eu passei por uma situação, já contei aqui, que eu ficava num pé e no outro, indo do meu comércio para o quartinho de oração. Do meu comércio para o quartinho de oração, era tudo emendado, porque eu sabia que a batata ia assar para o meu lado. E boca no pó, Jesus não vou dar conta, Jesus não vou dar conta, Jesus não vou dar conta. E ajoelha, levanta, e ajoelha, levanta, não sei quantas vezes. O dia inteirinho, inteirinho, e fui para o evento. Chegou lá, Deus me colocou num lugar alto, e depois Deus me deu a graça de falar para o irmão, irmão, você pecou contra mim. Sabe por quê? Porque o meu coração estava pacificado, eu sabia quem era. Lá naquele lugar, Deus mostrou que eu estava pequena, numa nuvem muito alta, maravilhosa, branca, maravilhosa, não dava nem para descrever o branco que era. Eu estava naquele lugar totalmente pacificada, mas o problema é que aquela pessoa estava em pecado. Quando eu abri a boca para falar a palavra para ele, não era por minha causa, era por causa dele. Você entende? Por isso o amor de Deus é por nós, é para nós. Deus não veio para se amar, Deus veio para nos amar. Então, quando ele morre na cruz, quando ele oferece aquele sacrifício, é por nossa causa. É o caminho do amor que ele deixou preparado para nós. Mas também ele deixou e falou assim: a porta é estreita. Então, quando ele fala a porta é estreita, é por amor a nós. Quando ele entra com o chicotinho e vai dando ali naquele templo onde havia feito da casa de Deus um comércio, um negócio, um covil de salteadores, ele se levanta. Não é porque ele está, por causa dele. Veja que sai a egolatria. Não está dentro a idolatria ou a egolatria. Está dentro o amor que ele tem pelo homem. O amor que ele tem pela humanidade. E é isso que precisa permear o nosso coração quando nós vamos fazer concerto. O problema é que nós vamos fazer concerto querendo que saiamos com a razão. Não queremos pôr a palavra no centro. Vamos pôr a palavra no centro. Olha, o que Jesus faria? Exatamente isso. O que Jesus faria? Olha, essa atitude que você teve comigo, vamos supor, ministra de louvor, eu era ministra de louvor, a dirigente do grupo. Me puseram para fora, não me comunicaram, não fizeram nada, não me chamavam para ensaio, nem nada.
no dia lá, eu sabia, né, que logicamente tolinha assim eu não era, né, irmãos? Então eu sabia, né, que o negócio ia esquentar pro meu lado, e aí puseram lá um hino que eu não sabia cantar. Então, eu poderia ter chegado e falar, olha, fulano, fulana. Não, o meu tratamento foi só com o líder geral. E com a outra pessoa passou batido. Porque se eu fosse conversar com ela, talvez ela pudesse colocar a culpa no líder geral. Mas o meu coração, sendo com ele, estava pacificado, não era mais por minha causa. É isso que nós precisamos entender. E quando nós saímos dessas prisões de alma, passa a ser pela causa de Deus, passa a ser pelas almas, passa a ser as nossas conversas pelas pessoas que estão em prisão. Nós vamos falar pela nossa vida, vamos proteger a nossa vida? Vamos, mas o que vai estar acontecendo conosco? Aquilo que você gostaria que os homens fizessem, faça você. Então, eu vou fazer para ele aquilo que eu gostaria que a pessoa fizesse por mim. Então, quando fomos para aquela cidade de 1.500 quilômetros de distância, por nossa causa, não era para termos razão. Ai, que importante que é ele dar razão para a gente. Não, irmãos. Não era por nossa causa que Deus havia dado todo aquele monte de coisa, aquela escrita, a estratégia de saída, tudo Deus deu. Não era por nossa causa, era por causa do amor de Deus pela vida daquela pessoa. E é nisso que eu tenho que me espelhar. Deus está amando aquela pessoa através de um arauto que vem lá trazer, como coluna e baluarte da verdade, uma palavra para trazer alinhamento. Agora, o resultado não é da minha jurisdição. Então, o que Deus está falando, saia desse lugar de cativeiro agora. Porque você precisa entender que se você entrou aí, se eu entrei ali, é porque verdadeiramente eu fiz alguma coisa maior do que o meu Deus. Não, pastor, é que você não sabe. Aconteceu esse trauma e aquele outro. Tá bom, e o que você fez com o sangue de Jesus? Então, se é a primeira vez que você está ouvindo esse tipo de ministração, glória a Deus. Então, você tem uma justificativa. Mas se Deus já tem falado com você, filha, você já perdoou e ainda assim você está cativa e Deus está falando, saia, e às vezes nós não queremos sair por conta da dor, do trauma, da inclemência, por causa do medo e por causa de tanta coisa que o adversário traz aqui, por orgulho ferido, por traumas, por dores contínuas, divórcio, abandono, diferença, silêncio, palavras irresponsáveis, carências, escassez, coisas mirradas, abundância de malignidade, crueldade, pecados dos outros que não foram perdoados, o vitimismo, o medo, a solidão, a passividade. Hoje você vai falar: estou te deixando. Minha alma não vai ficar aí mais. Às vezes, com um cachorrinho que você perdeu. A falta de cuidado de Deus parece que ficou grande, não é? Às vezes, uma mãe que o Senhor recolheu. Às vezes, a falta do cuidado de Deus te prendeu. Porque Ele levou minha mãe. Eu não estava pronta. Porque Ele levou tal coisa, não é? Por que aconteceu tal coisa? Então, Deus não cuidou de mim, não, querida. Deus sabe o que ia acontecer. E Ele não é obrigado a falar com você. Porque às vezes não temos nem estrutura para ouvir o que Deus vai falar para a gente. Do que iria acontecer conosco. Às vezes não temos nem estrutura, porque não dimensionamos os muitos perigos que existem nesse mundo. Então você e eu podemos falar para Deus, Deus, então o Senhor está me ensinando a normatizar, eu quero sair desse lugar e quero aprender a andar com o meu coração perdoador, para chegar e normatizar as coisas com aqueles que tentarem me ferir novamente. Porque ai daquele que vier o escândalo. Então o Senhor falou para mim, acautelai-vos. Ou seja, você precisa ter cautela como você vai reagir. Ele fala aqui, ó, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Aí ele fala, se ele se arrepender, perdoe. É claro que aqui ele falou, e se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Agora, seja sincero. Quantas vezes vem pedir perdão às pessoas? Irmãos, nenhuma pessoa, nenhuma vez, às vezes, a pessoa vem pedir perdão. E nós já corremos a estar tudo de novo, está tudo junto, está fazendo algo que não foi isso que Deus declarou para a sua igreja, para a igreja ter um relacionamento saudável. Se nós seguíssemos aquilo que a palavra de Deus indica, a igreja seria saudável. Graças a Deus, irmã Carminha. Graças a Deus. Normatize, porque senão nós vamos estar sempre no buraco. Porque nós vamos falar, eu vou ser boazinha, e aquela pessoa vai me sustentar, porque eu vou ser boazinha. E Deus não te chamou para ser boazinha, Deus te chamou para ser justa.
Uma diferença tremenda. A justiça de Deus é essa que precisa operar. Claro que tem bondade, tem benignidade, tem misericórdia, é claro que tem tudo isso. Mas faça isso pelo Espírito, como fruto do Espírito. Então a pessoa nem se arrependeu e nós estamos lá já. Então, essa palavra é muito para mim, irmãos. É muito para a minha vida. Então eu tenho que aprender a normatizar e pedir para Deus que eu esteja no lugar certo. Ô, meu irmão, isso aí é mancada, não dá. Ó, isso aí não vai dar certo. Meu esposo tem uma frase muito boa, o pai dele que falava isso, se eu não me engano. Isso aí é bom só para você, né, primão? Ó, isso aí tá bem legal só para você, né? Para mim também é complicado. Então tem essa parte. Nós precisamos aprender a nos guardar em Deus, estarmos no lugar espiritual elevado, nos preocuparmos com nós mesmos, porque o Senhor fala, nós nos amamos e vamos conseguir amar as pessoas. Mas o principal de tudo é fazer com que a pessoa saiba que a sua intenção não é a sua causa, não é a sua razão, mas é porque ela está pecando contra Deus e o caminho que ela está fazendo é maligno. Precisamos ter esse equilíbrio na balança. Ô, irmão, calma. Isso tem um limite. Vamos lá, meu irmão. Vamos ver. Até para Deus tem limite. Irmãos, eu falei esses dias para vocês que eu fiquei estarrecida quando eu vi lá Deus falando que o neto de Manassés se apresentou diante de Deus para justificar. Ele fez uma reforma tremenda dentro do povo de Deus e o Senhor falou: os pecados de Manassés não atingiram ainda a cobertura perfeita, não vou perdoar. Vocês vão ser destruídos. Uma nação sendo destruída por causa do pecado de um regente. Então não é brincadeira. Os princípios da palavra de Deus não são brincadeira, mas como às vezes nós não entendemos, e aí ele fala: estou arrependido, perdoe-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E aí o Senhor fala: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. E aí ele vai falar da parábola do servo. Sabe por que Deus está falando? Porque liberar perdão é trabalho de servo inútil, é o básico. Depois você leia lá em Lucas 17, do 3 a 10. É o trabalho de servo inútil, irmãos. É o básico. Perdoar é o básico. E onde nós estamos enroscados? Na falta de perdão. Eu traumatizei porque eu fui vítima de abuso. Eu traumatizei porque o pastor me explorou. Eu traumatizei porque o irmão não ligou para mim. Eu traumatizei porque as pessoas me enganaram. Eu traumatizei porque eu fui traído. Então, todo esse eu estou na solidão, eu estou na falta de revestimento da parte de Deus, eu estou no vitimismo porque eu confiei nas pessoas e as pessoas me desiludiram. Eu confiei no Senhor e Ele me desiludiu. Então vamos fazer diferença. Confiar nas pessoas é puxar maldição. Confiar demais nas pessoas é puxar maldição para si. Maldito o homem que confia no homem, que faz do braço carnal o seu apoio e afasta o teu coração do Senhor. Então, isso é puxar maldição para si. Então, estamos equivocados. No Senhor confiamos plenamente, aqueles que estão sarados da visão de Deus. E essa é a segunda categoria. Ah, mas por que que aconteceu esse acidente? Ah, mas por que que eu perdi tudo? Ah, mas por que que aconteceu isso? Ah, por que me expulsaram da igreja? Por que isso? Por que aquilo? A palavra de Deus, ele é bem franca, irmãos. Do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Se não está em você, está no seu geracional. Queixe-se dos seus próprios pecados. Pega Lamentações de Jeremias e vê que bagaceira que é aquilo. Mas o problema é que nós estamos auto-justificados, mas o Senhor está falando, quer sair ou não do buraco? Quer sair ou não dessa casa? Quer sair ou não dessa regência? Vai deixar ou não o ouro e a prata? Que são as coisas que têm muito valor para nós e os fundamentos que mantêm a gente nesse lugar de cativeiro. Irmãos, para reconstruir a minha mente está sendo um UPA, dia após dia. Porque eu fui adestrada para diminuir para caber, para servir para caber. Então hoje eu tenho que chacoalhar muito a minha cabeça. Perdão, espiritualmente falando. Porque a minha regência era, não, não, deixa, 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 não, não, pode deixar, eu faço. Não, não, tá tudo bem. Isso não é ser filha de Deus. Isso é se colocar em lugar de que abusadores têm acesso. Você tem que aprender a dizer não, com todo respeito, com honra.
Ô, meu irmão. Não como o pastor Alexandre falou uma vez que estava no comércio e quando não tinha, tamanha era a prisão que ele estava, e quando não tinha algo para vender, que era o sustento da gente, ele falava assim: ah, acabou, com alegria no coração, porque ele não queria servir, não oferecia mais nada. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de sentimentos alinhados com os princípios da palavra de Deus. Estamos falando de pensamentos alinhados com o poder da palavra de Deus. Você imagina o Senhor falando para você, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Irmãos, ainda tememos o homem, porque o homem ainda vai fazer alguma coisa pela gente. Nós precisamos sair dessa miséria. Precisamos sair dessa miséria. Precisamos sair desse lugar onde estamos com as nossas canequinhas ainda, buscando a aprovação humana. E tudo isso aqui que eu coloquei, irmãos, tirando trauma, algum acidente, e ainda acidente pode vir ainda contra nós, nós falarmos, ah, mas por que meu pai não brecou? Por que meu pai não aconteceu? Por que fulano não fez isso? Por que aquele homem não brecou? Por quê? Por quê? Por quê? Irmãos, o adversário poderia ter me posto num cativeiro tão tremendo de acusação quando a minha mãe foi assassinada. Por quê? Porque eu fiquei com ela até 10h30 da manhã e 1 hora da tarde ela estava morta. Mas o Senhor não permitiu isso. Graças a Deus, não permitiu dor nenhuma até hoje. Deus é muito louvado seja o nome do Senhor. Mas o adversário poderia ter me prendido nesse lugar e eu me autocondenar. Alexandre, nós não levamos minha mãe embora. Alguém aí da minha casa, da minha família, pode até falar, mas aquela menina teve lá 1 hora, 2 horas e meia antes. 3 horas e meia, não sei a conta agora. 3 horas e meia antes. E não levou a mãe dela embora. Oh, o que aconteceu? Ah, não era crente? Era nova convertida. Tinha 7 meses, mais ou menos, 1 ano e pouquinho de convertida. Era nova convertida. Mas o que nós estamos falando? Pare de culpabilizar. Pare de ficar lançando a culpa nesse, naquele outro. Tem trauma. Aconteceu um acidente. Irmãos, imagina uma pessoa que fica num lugar algumas horas esperando alguém para salvar de um lugar onde ela está, morre ou não morre? Lugar de risco. Caiu numa ribanceira, ou um carro está afundando, ou alguma coisa assim. Você acha que não vão ser liberados espíritos de morte? Espíritos de medo, espíritos de pânico? Só que agora chegou o momento de você falar: não vou pôr a culpa em ninguém. Eu vou falar: Senhor, aconteceu. E já que aconteceu, eu quero colocar minha fé em Ti, que é o meu resgatador. O meu redentor vive. E eu vou sair desse lugar agora, dessa cadeia, dessa prisão, desse medo. Vamos sentenciar juntos? Em nome de Jesus. E se tiver alguma coisa que você sabe que foi geracional, que a sua mãe passou por isso, aí agora minha mãe não consegue nem ficar no escuro. Ai, o fulano, porque minha mãe caiu, e agora qualquer movimento que faz no carro, que faz assim, a criança dá um grito. Porque houve algo que trouxe problema ali para a criança no momento do nascimento. Vai apresentando aí para Deus o que te dá esse susto, o que te impede, o que te faz suar, o que te faz tremer, o que te faz voltar àquele lugar para servir pessoas e coisas que Deus já falou para você. Se afasta. E eu e você não conseguimos nos afastar, não normatizamos o abuso, falamos para a pessoa: sai fora que isso aí não está mais na minha vida, não. Não quero mais esse tipo de coisa com você. Pessoas presas em prisões, em cadeias sexuais. Às vezes atendemos pessoas que falam assim: ai, depois que atendi aquele telefone, nunca mais fui o mesmo. Agora a pessoa faz assim, eu vou correndo. Porque mandou um espírito de encantamento. E a gente não sabia e entrou nesses lugares. Hoje é o dia de você fazer isso. Quando desligar essa ministração, quando puser de novo no YouTube, aí você fale para Deus: Deus, pelo teu sangue, venha me tirar desse lugar. Eu decido sair. Eu quero sair, eu posso sair. Essa é a maior realidade que existe na minha vida hoje, Pai. Eu posso sair, porque o Espírito do Senhor veio sobre ti, Jesus. Pelo que ele enviou o Senhor para dar boas novas para mim, que sou pobre. Ele enviou o Senhor para me libertar. Ele enviou o Senhor para tirar as minhas algemas. E eu saio, alma, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Sai agora desse lugar. Pedaço da minha alma, sai agora desse lugar e volte para me fazer inteiro, inteira, novamente, passado pelo sangue do Cordeiro.
e o meu vaso será blindado pelo poder do Espírito da verdade que em mim habita. É isso que é para nós fazermos, para entrarmos em lugares de descanso, para entrarmos em lugares onde o poder de Deus habita e o adversário pare de falar para nós, pare aí, você não vai passar, eu vou passar. Irmãos, quanto tempo debaixo desses espíritos malditos que falam, você não vai passar, eu vou passar. Porque o Senhor, o meu Deus, é meu Pai. Ele é o meu Redentor, Ele vive. Então, em nome de Jesus, irmãos. Então, aqueles que se dispuserem a fazer isso, pega esse finalzinho e entra na presença de Deus. Vai marchar dentro da tua casa. Vai falar para a tua alma, alma, eu estou te dando comando, saia daí, porque eu tenho autoridade. O meu espírito está reconectado ao Deus vivo. O meu espírito está ligado ao meu Deus, que me ama, que me quer inteiro, inteira, que me quer perfumado. Não vou ficar nesse lugar de cativeiro, porque você é mentiroso, porque você mentiu em relação ao meu Deus, você falou que ele era enganoso, você falou que ele não cuidava de mim, mas você é mentiroso, meu Deus é verdadeiro, eu confio nele. Agora, se eu e você não tivermos essa confiança ainda, vai buscar essa confiança em Deus. Senhor, eu preciso confiar um pouco mais em Ti para fazer essa renúncia. E depois que você buscar um pouco mais de confiança, vá pela fé. Senhor, eu estou aqui pela fé. O Senhor sabe que eu ainda estou tremendo, mas eu decido ter a fé que o Senhor falou que o Senhor me dá para ir lá resolver isso. Se for necessário, leia a passagem de Gideão, Juízes, capítulo 6, acho que até o 8, que vai falar a respeito. Sim, em nome de Jesus. Que o Senhor aumente a medida da sua fé. Chega, irmã Margarida, pastora. Chega de andarmos nos lugares onde o adversário quer nos gerenciar e falar, fique aí. E você vai falar, não fico. Porque meu Deus é poderoso. O sangue de Jesus tem poder. E não é jargão evangélico, não. É um entendimento que a vida está no sangue. Levítico está escrito isso. E se Jesus derramou o sangue dele, a vida dele está sobre mim. E eu tomo posse. E eu vou fazer aquilo que o meu Deus me mandou fazer. O que Jesus faria se ele estivesse aqui? Ele não ficaria debaixo do peso de Satanás, nem um segundo que sequer. Ele falaria para Satanás, para trás de mim, você não vai me aprisionar nas suas manifestações de trevas. Você não vai me aprisionar. Eu sei que eu sou filho do Deus vivo. O Senhor está chamando uma igreja para ficar em pé. Irmãs, irmãos que estão presos a lugares de cativeiros sexuais há tanto tempo, porque a alma rachou, a alma ficou lá na mão daquela pessoa que era um abusador e você não sabia, era uma abusadora e você também não sabia, e aquela pessoa ficou gerenciando você e ainda está gerenciando você num pedaço da tua alma. Mande a tua alma soltar a alma, o corpo, o espírito daquela pessoa e voltar para você. Em nome de Jesus, limpa, passada pelo sangue de Jesus Cristo. É isso que Deus está mandando a igreja fazer. Eu estou buscando uma igreja inteira. Estou buscando vasos de honra. Eu estou buscando aqueles que verdadeiramente querem me servir em espírito e em verdade. Que não olham para o seu passado com timidez, olham sim falando que nojo do que eu fiz no meu passado, mas em nome de Jesus o meu passado não vai me reger mais. Que nojo que eu tenho de ter ficado tanto tempo choramingando debaixo do vitimismo. Debaixo, fulano é culpado, Beltrano é culpado, isso que é culpado. Não, eu sou culpada porque eu aceitei aquilo que a ferida foi fazendo em mim. Fui aceitando e fui negligenciando o nome do Senhor. Fui colocando o nome do Senhor para trás. Fui colocando a palavra do Senhor para trás. Irmãos, eu sou testemunho vivo. O quanto eu coloquei o nome do Senhor para trás. Daquilo que eram as feridas que as pessoas foram trazendo contra a minha vida. Faz ferida? Ah, tá bom, eu fico com a ferida. Faz ferida? Ah, tá bom, eu fico com a ferida. E servindo ainda para caber. Porque o meu compromisso era com o homem. E o Senhor falou para mim, temes a mim, que posso lançar tanto o teu corpo como a tua alma no inferno. E eu não temia a Deus. Fui rebelde, fui desobediente. E comi até a última gota do meu pecado. Como o Senhor fala, eu já te visitei. Você já comeu a porção dobrada, mas agora eu não vou te visitar mais. Vai. Não tome essa palavra. E vai em frente. O Senhor não vai me visitar mais. Com a medida da minha pecaminosidade de ter sido tão passiva, de ter sido tão conivente com o império das trevas, como eu não te conhecia, Senhor. Em nome de Jesus, me tira desse lugar agora, pelo teu sangue, traz a minha alma de volta, gaste tempo com Deus, deixa Ele ser Deus na tua vida, porque eu preciso deixar Deus ser Deus na minha vida e levar o legado e a herança que o Senhor me deu até aqueles que o Senhor trouxer para a minha vida, em nome de Jesus.
para a próxima geração. Eu quero ser alguém útil para a minha geração. É isso que eu quero ser na vida. Filha de Deus, resolvida por dentro. Sei quem eu sou. O que o Senhor me chamou para fazer? Eu sou libertadora. Sou filha de Deus, com a marca libertadora. Do quê? De pessoas, de territórios, de ministérios. Foi isso que Deus me chamou para fazer. Qual que é a tua identidade espiritual? Minha identidade espiritual, eu sou filha do Deus vivo. E qual é o teu propósito? O meu propósito é Deus me dar uma malinha, como Ele me deu uma mala, para entrar nos vários ministérios, que são os navios imensos. Esse é o meu propósito, com a mala de cirurgia, a mala de equipamento, para ajudar o ministério a sair de lugares malditos. E depois, qual é o seu destino profético? Meu destino profético é o céu de glória, junto com meu Deus. E depois, em nome de Jesus, estarei com aqueles que voltarem para guerrear, junto com meu Cristo, o meu Deus bendito, eternamente. Você vai ter que decidir. Decida colocar tua alma em ordem. Normatize. Cesse com os abusos. Fala para a pessoa, ó, a palavra de Deus me manda normatizar. Tá aqui, ó. Lucas 17, do 3 ao 7. Mateus, do 18, do 15 ao 20. E aí eu tenho Lucas 17, então coloca do 1 ao 10. Não é? Vá normatizar. E procure outros versículos. Leia sobre a vida de Jefité. E tenha uma motivação no teu coração. É por causa de você. Porque eu já estou saciada no meu Deus. Nesse processo todo de saber o que eu ia fazer, Deus já pacificou o meu coração. Eu estou fazendo isso por tua causa, para você não se perder. E leia também 2 Coríntios, capítulo 13, quando Paulo vai falar a respeito dos irmãos que querem condenar Paulo de todo jeito. E Paulo vem e sai com essa, que eu fiquei boquiaberta. Não é? Saiu com essa palavra, falando, olha, que verdadeiramente eu estou fazendo aí por vocês, não é querer ter razão, não. Eu só queria que vocês não entrem pelo caminho do mal e vocês sejam reprovados. Para que eu não pareça, né? Parece que a minha manifestação parece que é para eu não ser reprovado diante dos olhos de vocês. Isso não importa. Importa que vocês não sejam reprovados diante dos olhos do Senhor, colocando ou mexendo naquilo que vocês não deviam mexer. É isso, irmãos, que precisa moldar o nosso coração. Amor a Deus e amor aos irmãos. Em nome de Jesus. Porque aí sim nós estaremos amando a nós mesmos, nós estaremos guardando a nossa jurisdição em santidade, não em abuso, não em deixar as pessoas fazer qualquer coisa conosco, não as pessoas usarem nossa vida para manipulação. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê essa ousadia, essa coragem, essa graça, para que possamos fazer em Deus aquilo que Ele nos manda fazer. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus guarde. Em nome de Jesus, estejamos atentos. Peça ajuda ao Senhor, ao Espírito de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Amanhã vamos ver qual assunto o Senhor vai nos dar, ou se vamos prosseguir com alguma coisa, se Deus mandar fazer a renúncia ao vivo. Vamos ver. Amém? Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Deus abençoe. Perdão, passou um pouco aqui. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigada.